mais às 17 horas, a abertura oficial da Semana da Pátria, da Semana Farroupilha 2021. O tema que vai se tratar esse ano é Caminhos de Anitta, né? E esse tema vai ser destacado aí por parte de todos os municípios do Rio Grande do Sul e de todos os locais onde vai estar sendo celebrado esses festejos farroupilhas, né? Então o tema dos festejos Farroupilha é uma homenagem a Anitta Garibaldi, é isso que vai ser destacado no decorrer desses próximos dias. Inclusive, nós teremos aqui em Tupã-Sretã uma participação da professora Luciane Brum, que estará explanando sobre esse tema durante solenidades aí. E a gente convidou ela, nós convidamos, na verdade, a Secretaria de Educação de Tupã-Sretã, e a professora Rosane Brum nos disse, olha, nós indicamos um contato com a Luciane Brum para que ela amplie essas informações sobre esse tema desse ano, né? Caminhos de Anitta e o bicentenário de Anitta Garibaldi. E é o que nós vamos fazer agora. A gente tem conexão com a professora Luciane Brum, que estará nos trazendo então um pouco mais de amplitude sobre esse tema. Evidente que em 15 ou 20 minutos não é possível ela trazer todas as informações que fazem parte desta história, né, da Anitta Garibaldi, mas ela estará nos trazendo algumas colocações com relação a esse tema, a importância dela e os reflexos dela até os dias de hoje, a ponto de nós temos a Anitta como tema deste ano. Professora Luciane Brum, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bom, Luciane? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação estar aí participando em início de Semana Farroupilha, desta emissora que há anos vem trazendo as informações não só para a comunidade local, como também regional. Aliás, você tem sido uma colaboradora constante nesse aspecto, não só aqui da rádio, mas da nossa comunidade também, e foi muito feliz a indicação da professora Rosane do seu nome, e eu quero agradecer em nome da nossa audiência a sua gentileza em disponibilizar esse momento nesses dias. Mas, professora, como é que a senhora recebeu essa indicação desse tema para esse ano por parte dos organizadores aí, do MTG, do Estado do Rio Grande do Sul, que tem como tema, então, Caminhos de Anitta? E o que a senhora nos fala sobre a Anitta Garibaldi? Certo. Miguel, é uma satisfação muito grande, como já falei. A Rádio Tupã é o meu primeiro local de trabalho. Antes de ser professor, eu fui radialista por 3 anos aí na Clube 1 FM. Lembro. Então, é muito gratificante. E falar sobre a Anitta Garibaldi é falar sobre as mulheres que hoje fazem a nossa história em século XXI e lembrarmos daquela grande heroína que, muito esquecida, ainda está, apesar da importância que a Anitta tem no nosso contexto. Não é à toa que o nome da minha filha é em homenagem a esta grande mulher. Então, digamos assim, é falar com simplicidade e com aprendizagem daquilo que se vivencia e que se busca aprender no dia a dia, colaborar para que as pessoas também reflitam. E essa minha fala, Miguel, agradeço imensamente o convite da Rádio Tupã, a indicação da Secretaria de Educação também. Hoje à tarde estarei ali na praça, me parece até que vai ter alguma alteração quanto ao local, em virtude do tempo também, que o secretário João Flores falou, para mencionarmos esses dados relevantes da Anitta. Vou pontuar ela em 4 aspectos. O período em que nós vivíamos no Rio Grande do Sul, na época em que a Anitta atuou aqui, a Anitta em si, a sua história, em rápidas pinceladas, obviamente, a questão do porquê que se comemora e o sentido da Semana Farroupilha e que mensagem esse bicentenário nos deixa nesse ano de 2021. Pois bem, Miguel, no período em que deflagrou-se a nossa revolução aqui no Rio Grande do Sul, era o período regencial. O Brasil vivia nesse período. E nesse momento éramos governados por regentes, enquanto se aguardava a maioridade do Dom Pedro II, marcado por fortes conflitos políticos, né, as chamadas revoltas regenciais. Nós tivemos Sabinada, Balaiada, Canudos, Cabanagem e a própria Revolução Farroupilha, que aqui no Rio Grande do Sul foi a que durou mais tempo, por 10 anos. Desde o período colonial, vale se destacar que as elites locais do Rio Grande atuaram em defesa do território contra as investidas espanholas. Por isso, nos tempos do Império, né, esperavam como contrapartida o governo central, investindo que o governo central investisse no desenvolvimento econômico da região. Entretanto, não foi isso que aconteceu.
Pelo contrário, né, o governo federal aplicou pesadas taxas nos produtos do nosso estado. E a Revolução Farroupilha foi inicialmente uma revolta tributária, uma revolta promovida por estancieiros, pecuaristas, por donos de terras, né? Esse grupo questionava os altos impostos, sobretudo sobre o charque, sobre o sal, né, essencial para a conservação do nosso charque gaúcho, e comercializado dentro do Império. Entretanto, no decorrer aí desses anos, Miguel, essa nossa revolução ela ganhou um caráter separatista, abolicionista e também republicano, inspirado nos ideais iluministas e no federalismo que vinha rompendo aí com a ideia do Império. Não existiam estados, nem governadores, como nós temos hoje. O Brasil era imperialista, comandado por regentes, até porque Dom Pedro II era uma criança, né, e não poderia assumir o poder. E o que hoje são estados eram províncias comandadas por presidentes. O modelo que hoje vivemos é o federativo. O Brasil é uma união federal, ele é composto por estados federativos, cada qual tem o seu governador, eleito democraticamente por meio do voto, né? Essa realidade de hoje era um motriz na época para a nossa Revolução Farroupilha. No decorrer dessa revolução, e com as pesadas expressões do imperialismo brasileiro sobre o Sul, surgiram algumas ideias, então, separatistas, que deixam de querer o Rio Grande como um estado federativo e passam a cogitar essa possibilidade de proclamá-lo como país separando do Império. Ana Maria de Jesus Ribeiro, a nossa grande heroína. Ela nasceu em Laguna, em 30 de agosto de 1821, faleceu prematuramente aos seus 28 anos, ia completar 28 anos, inclusive, porque ela nasceu em agosto e também faleceu em agosto, porém, em 4 de agosto de 1849. Uma mulher que, num período de 10 anos, participou de várias guerras, várias batalhas, em vários países, teve uma vida intensa ao lado de Garibaldi, e ela deixa um legado imensurável para todas nós. Anita era a terceira de uma família de 10 filhos. Seus pais, o Bento Manuel da Silva, o tropeiro Betão, lá de Lages, a sua mãe, a Maria Antônia de Jesus, uma família de 6 meninas e 4 meninos. Registros indicam que a Anita, desde pequena, ia em tropeadas com seu pai. O Betão, ele trazia muito gado de Viamão para vender nas feiras de Sorocaba, e, inclusive, nessas andanças, muito antes de conhecer Garibaldi, a Anita era exímia cavaleira, e foi ela, inclusive, que ensinou Garibaldi a pelear a cavalo. Ela era uma amazona e gostava muito, inclusive, de estar sempre em contato com os animais. Os brinquedos da Anita eram o contato com os animais, né? A Anita gostava do amor à liberdade, à vida livre, aos seus princípios, às suas virtudes. Aos 14 anos, o pai falece e a mãe fica, então, aí tendo 10 filhos para criar numa extrema pobreza, numa extrema miséria. Pobres, numa época em que quem provia a casa eram os homens, né? A mão de obra era majoritariamente masculina naquele período e a mulher eram destinadas às tarefas domésticas. Anita, então, fora prometida em casamento, tinha 2 pretendentes, o Padilha e o Manuel Duarte de Aguiar, o Manuel Sapateiro, ou seja, o Manuel dos Cachorros, como era chamado. E naquele tempo, o Manuel era visto pela profissão de ser sapateiro como as melhores condições a fim de poder ajudar a família de Anita. E segundo a própria Anita, para sua mãe importava que tivesse um teto para morar e um prato de comida na mesa. Então, aos 14 anos, a Anita casa-se na igreja de Santo Antônio dos Anjos, em Laguna, com o Manuel Duarte de Aguiar. Porém, o Manuel era um famoso alcoólatra, e com a Revolução Farroupilha, ele alistou-se no exército imperialista, ao lado, né, confrontando os ideais dos familiares da Anita, que eram defensores dos farrapos, inclusive o seu tio Antônio, né, já tivera a sua residência incendiada pelos imperialistas antes, e a família dela sempre foi favorável a esta causa republicana. Com o listamento, então, do seu marido, a Anita volta a morar com a sua mãe aos 18 anos. Durante a Batalha de Curitibanos, Anita estava na retaguarda com os homens de Garibaldi, carregando armamentos. Ela tivera o seu batismo de fogo, né, em Imbituba. Depois de um dos comandantes da tropa cair em uma armadilha, ela foi tentar ajudar e foi capturada pelos imperiais.
Isso em janeiro de 1840, quando ela estava grávida do primeiro filho, ela foi presa. E aí ela consegue se desfazer dessa prisão, porque avisaram ela que o Garibaldi havia sido morto nessa batalha. E embora a informação fosse falsa e ele estivesse vivo, imediatamente a Anita pediu ao comandante Melo Manso para procurar o corpo do marido entre os feridos. E o próprio Melo Albuquerque admirava a coragem e a destreza da Anita pela bravura que ela tinha, que já era conhecida, inclusive, em todo o país, e permitiu que ela fosse procurar o corpo do marido, sob a vigia dos guardas. Acontece, então, que a Anita, revirando os mortos ali, se encheu de esperança e viu que Giuseppe não estava entre eles. Passou horas e horas naquela procura, esperou uma distração desses guardas e fugiu com o cavalo deles. Assim, ela atravessou o rio Canoas, nadando a cavalo, com frio, com fome e grávida. Então, já começa aí a se desvendar a bravura de uma grande mulher. 8 dias depois de fugir de Melo Albuquerque, guiada pelo seu instinto, encontrou Garibaldi em Vacaria. O historiador Adilson Cadorim, inclusive, ele conta que numa batalha, enquanto a Anita estava grávida do seu primeiro filho, ela levou um coice na barriga, e esse coice fez com que o Menotti, quando nascesse, tivesse um afundamento no crânio, mas que foi logo recuperado pela capacidade aí que os recém-nascidos têm de se adaptar, né, às fraturas e enrijecer seus ossos aí logo que nasce. Após logo a Batalha de Curitibanos, o Giuseppe, inclusive, ele pede a dispensa a Bento Gonçalves para se casar com a Anita e vão embora para o Uruguai. O primeiro filho deles, o Menotti, Domenico Menotti Garibaldi, nasce em Mostardas em setembro de 1840. E aí, depois, eles vão para o Uruguai e lá nascem mais 3 filhos do casal. A Teresita, a Rosita e o Rischiotti. A cada 2 anos, a Anita tinha seus filhos e ela teve a Rosita, que infelizmente, prematuramente, também com 2 anos de idade, devido a uma infecção na garganta, morre no Uruguai. E quando a Anita vai para a Itália, ela, quando morre, inclusive, ela já estava grávida do 5º filho, né? E ela com 6 meses de gravidez. Anita vem aí de uma batalha, de uma família muito simples, né? Morava na vila que hoje é Laguna, além da cidade brasileira, morou tempo, então, no Uruguai, na Itália, e mesmo diante de tantas adversidades, há registro de que ela conseguia compreender, porque ela era considerada uma semi-analfabeta, mas ela compreendia e se comunicava em português, em italiano, em espanhol, no dialeto piemontês e também no francês. Então, muito à frente do seu tempo, pela época em que vivia. Em meio ao conflito armado, que a Anita estava grávida de 5 meses já na Itália, ela morreu de febre tifoide e foi enterrada em uma cova rasa, situação da qual Giuseppe Garibaldi precisou fugir com seus aliados, e inclusive a Anita, ela foi sepultada 7 vezes. Dessas 7 vezes, Miguel, 4 foram por causas políticas. E o primeiro sepultamento da Anita, os companheiros do Garibaldi, ele teria que fugir porque estavam na mira de serem pegos. Os aliados dele arrastaram o cadáver da Anita com uma corda pela cabeça e a sepultaram em uma cova rasa, na proximidade da casa onde ela havia falecido, lá em Ravenna, na Itália. E, passado depois um tempo, aí ela começou a ter os seus outros sepultamentos, onde hoje descansam seus restos mortais, também lá na Itália, num mausoléu que foi feito em sua homenagem. E por que esse arrastar a Anita com uma corda pela cabeça, com medo do contágio da doença, né? E com o temor das tropas austríacas também. Então, a partir de 1832, que a Anita foi vista, inclusive, 2 dias antes da sua morte, ela continuava ainda galopeando, né, e andando eximiamente a cavalo, peleando aí pelos direitos dos menos favorecidos. Participou ativamente diversas vezes de lutas ao lado do marido, lutou em diversos combates em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Itália, por isso que ela leva a alcunha da heroína dos 2 mundos. Na Itália, ela presenciou, inclusive, a proclamação da República Romana no ano de 1849. É considerada a mãe da pátria italiana e, inclusive, a Anita Garibaldi é muito mais valorizada, às vezes, na própria Itália do que na sua própria terra de origem, Brasil,
né? Ela é uma catarinense de nascimento, é uma gaúcha de coração, mas é uma mulher que tem um legado imensurável que precisa muito ser estudada, ser entendida, ser valorizada e respeitada. Acreditamos, sem dúvida, que ela está viva. A Anitta é atemporal, é uma inspiração para todas nós mulheres, em tantos caminhos de Anitta, né? Caminhos de luta, de resistência, caminhos de resiliência. É uma mulher, sem dúvida, à frente do seu tempo. Visionária, forte, guerreira. Em 10 anos, lutando em mais de 3 países, tanto na América quanto na Europa. Anitta rompeu estigmas e viveu à frente do seu tempo, né? Sendo a mulher com mais estátuas, inclusive, e homenagens em sua memória, hoje espalhadas pelo mundo. E aí, Miguel e ouvintes, o que nós comemoramos nessa Revolução Farroupilha, nessa Semana Farroupilha? Nos festejos farroupilhas que nesse ano de 2021, a exemplo do ano passado, em tempos em que ainda vivemos a pandemia, o que nós comemoramos? A revolução, ela não pode ser comemorada como algo que tenha que ser reproduzido, acredito eu. Só quem não viveu uma guerra é que deseja que ela aconteça. Quando há um conflito armado, a sociedade fracassa e, consequentemente, nós, como seres humanos, também fracassamos. O gaúcho ergueu a espada porque o império feriu a mesma espada que há tempos já defendia o Brasil. A violência, naquele contexto, na época da Revolução, ela pode ter sido o meio que viabilizou essa guerra. Na época dos farroupilhas, ainda existia Estado Federativo, né? Instituições democráticas, formas pacíficas na solução de conflitos, previstas por mecanismos efetivos e também escritos. Na atualidade, hoje, pleno século XXI, é possível nós questionarmos decisões políticas, judiciais, legislativas, através das respectivas instituições que regem esses poderes. Nós podemos criticar, nós podemos discordar, inclusive dessas decisões, porém questionar sua legitimidade jamais. Afinal, esses poderes foram conquistados e precisam ser paulatinamente preservados. Nos tempos da Revolução Farroupilha, lá no século XIX, os líderes que comandavam o país eram escolhidos por razões pessoais que fugiam ao interesse público e sequer visavam atender às demandas da população. Se naquele tempo lutamos por ter estados federativos como hoje, agora é a vez de mantermos essas conquistas e aprimorarmos o seu funcionamento, evoluindo como sociedade e não regredindo a primitivos. Quem disse que nós festejamos a guerra que não perdemos? Não vê que nela ganhamos hoje a identidade que nós temos, de fato? Em um mundo globalizado, reconhecer nossas origens, valorizá-las, tornou-se uma tarefa árdua. Diante de uma variedade de informações, de uma variedade de padrões que com a sociedade em rede são estabelecidos. Manter a humildade do gaúcho simples. As suas maiores riquezas desse gaúcho são as suas virtudes, portanto, imateriais. Parece ingênuo, né, frente à ostentação contemporânea. Podemos e devemos questionar os acontecimentos que originaram nossa identidade enquanto povo. Entretanto, devemos fazê-la com cuidado, recorrendo a fundamentos reais e palpáveis, dentro do contexto que aquele momento histórico requer. Em tempos, Miguel, que o uso da calça era permitido somente para homens e o divórcio era proibido, representando motivo para vergonha, Anitta Garibaldi rompeu esses paradigmas e muitos outros estigmas que ainda hoje não são tratados, mesmo com o ápice da informação e a autonomia econômica. Quantas personalidades masculinas nós lembramos ao falar da Revolução Farroupilha? Em compensação, ainda sobre esse conflito, quantas personalidades femininas conseguimos lembrar? Quantas mulheres, heroínas no nosso dia a dia, nesse ano de pandemia, nesse período pandêmico que estamos aí vivenciando, né, todas as mulheres brasileiras, verdadeiras heroínas que batalham incessantemente, muitas vezes, para trazer alimento para os seus filhos, na batalha cotidiana pela sobrevivência sua e dos seus. Muitas mães, muitas irmãs, muitas netas, filhas que faleceram sendo heroínas, particularmente nos hospitais, nos dolorosos campos de batalha da pandemia. Nunca é demais para se sabermos sobre a Anitta Garibaldi, relembrar seus feitos, seguir os seus exemplos de luta, de persistência, de uma mulher guerreira à frente de sua época e que nunca deixou, inclusive, através de suas batalhas, de colocar a sua opinião
e aquilo que ela imaginava ser pertinente ao tempo em que vivia. As batalhas de Anitta sempre tiveram muita ênfase na liberdade, na sua coragem, na sua audácia. Uma heroína destacada em inúmeras obras. Hoje, ela é vista como uma referência à coragem e à admiração. A heroína dos dois mundos, referência à América e à Europa. Porém, a Anitta precisa muito ainda ser valorizada, ser reconhecida, ser lembrada e ser respeitada na sua terra natal. Ninguém lhe cedeu o lugar que ela, hoje, a Anitta, ocupa na história. A Anitta conquistou esse lugar. Essa homenagem que lhe é prestada jamais poderia ser quitado esse débito humano e revolucionário com ela existente. Assim como ela, assim como a nossa Anita Garibaldi, a nossa Ana Maria de Jesus Ribeiro, que tornou-se depois Garibaldi, a nossa Aninha, muitas mulheres da época viviam em tempos no anonimato, travando suas batalhas individuais sobre os costumes que naquela sociedade lhes impunha e mesmo assim não desistiram. Também essas mulheres foram essenciais para a mulher moderna. Os direitos e liberdades que hoje nós usufruímos foram conquistados por muitas mulheres ao longo da nossa história. Temos aí a Cabo Toco, Luciana de Abreu, Olga Benário, tantas mulheres que fazem, que moldam a identidade das mulheres brasileiras, das mulheres americanas, hoje no século XXI. Nas instâncias, nos campos de batalha, se olharmos com atenção, elas estavam sempre lá, essas mulheres. Sempre estiveram lá. E somente estando lá é que foi possível ao homem deixar o patrimônio, negócios, família, para empunhar armas e marchar contra o império. Cabe lembrar, inclusive, que esses confrontos, inclusive, eles não ocorriam somente nos campos, né, de batalhas. Diversas vezes, as cidades foram saqueadas, estâncias invadidas, lares violados. Nessas horas, as mulheres estavam lá e precisavam lutar como podiam. Ainda que os filmes e discursos enfoquem a guerra entre tropas, ela também existia, foi parte desse cenário, foi escrita sobretudo por mulheres. Anita Garibaldi participou dessas tropas, participou dessas batalhas, dessas guerras. Uma mulher com um filho num braço, né, no outro um fuzil, um filho de 12 dias, atravessar a nado o rio Canoas com seu filho e quase perde o seu filho em meio a tantos combates e sobreviver em pleno puerpério. Uma mulher já grávida que também atravessa a nado, uma exímia cavaleira, uma coragem destemida e reverente, ela que ensinou Garibaldi a pelear a cavalo. Essa humildade, essa simplicidade oriunda da profissão de tropeiro do seu pai. Ela empenhou armas, sem dúvida, nos confrontos, mas em todas as situações, a maior arma da Anitta sempre foi a coragem. E é essa a maior arma que todas nós, mulheres, homens, seres humanos, precisamos ter. Estarmos munidos da nossa coragem. Diante de imagens que tentam retratar, inclusive, a Anitta com roupas lá da época, até porque nós não temos retratos da época, nós temos algumas pinturas feitas baseadas nas descrições que os historiadores contam sobre a Anitta, saia comprida, alguns adereços, sempre muito modesta, né? A Anitta sempre muito modesta, suas roupas eram o mais simples possível, né? Na maioria das vezes ela usava saias calças ou bombachas, né? O tecido era muito caro e no cenário de guerra não é à toa, inclusive, que a própria nossa Revolução é lembrada também como a Guerra dos Farrapos, né? Em alusão aí às vestes que os farrapos usavam. E aí, Miguel, já encaminhando para essa finalização de conversa, a Anitta dizia assim: eu não tenho medo de viver, de correr atrás dos meus sonhos. Eu tenho medo de ficar parada. Essa frase não é de algum estudioso, algum famoso na mídia, nem mesmo de um pensador renomado. É de uma heroína, de uma mulher que viveu muito à frente do seu tempo, lá no século XIX. Essa mulher, nesse ano bicentenária, que lutou pela liberdade, que não se permitiu ser julgada pelos preconceitos daquela sociedade, porque sabia dos seus valores. Assim como ela, eles eram atemporais. Talvez muitos contemporâneos, né, muitos pensamentos, muitos comportamentos que hoje temos e futuramente talvez sejam vistos como retrógrados, inadmissíveis e até mesmo errôneos. O certo é que mesmo no futuro, as nossas virtudes,
as verdadeiras virtudes do povo gaúcho sempre serão compatíveis com a humanidade e suas gerações. A nossa liberdade, a nossa humanidade e a nossa igualdade. E se ainda diante disso, alguém tiver dúvida sobre qual época deve pautar as nossas ações, saiba que jamais será aquela que afronte ou ultrapasse esses valores. É fundamental que nós, nesses tempos extremamente complicados, consigamos dar luz a essas figuras que realmente fizeram um grande diferencial na construção da história e identidade cultural do nosso país, do nosso mundo. Não somente do nosso estado, Rio Grande do Sul, não somente do nosso estado co-irmão, Santa Catarina. Os caminhos de Anitta são todos aqueles caminhos entrelaçados, são todos os momentos históricos, todas as conquistas de quebra de paradigmas e de preconceitos. Seguimos trilhando os caminhos de Anitta para avançarmos e para nos aperfeiçoarmos como sociedade. Muito bem, Luciane, brilhante, né? Você conseguiu, em alguns minutos, eu até não cronometrei, mas foi poucos minutos, nos trazer um relato, nos resgatar a Anitta menina, filha do tropeiro, né? A Ana Maria de Jesus Ribeiro, a mulher que depois se apaixona, faz a história, participa desses momentos todos aí, e com brilhantismo você conseguiu nos trazer uma visão muito ampla daquilo que foi a história da Anitta, e que até hoje repercute conosco e com certeza mereceria aí um bom tempo maior para você poder ampliar essas informações. E você comentou no início ali que você trabalhou na Clube 1 aí como locutora. Nós com certeza perdemos uma brilhante locutora, a nossa audiência perdeu uma brilhante locutora, mas em compensação o nosso ensino ganhou uma brilhante professora, uma mestra apaixonada pela história da Anitta, a ponto de inclusive nomear a sua filha com o nome dela, né? Uma homenagem que você fez que com certeza mantém a Anitta presente conosco aqui na imagem da sua filha. E eu só posso parabenizá-la. Nossos ouvintes aqui estão batendo palmas à vontade aqui, né? A Maria Cleci Becker Barcelos manda beijos, a Alneida Martins bate palmas, a Ângela Soares Loureiro, né? Também agradece, o Carlos Ribeiro, a Isabel Brum aí que me refiro, parabéns ela. A Luciana poderia fazer um programa na rádio, Tupã, show de bola, né? A Sueli Cresta, né? Desejando um bom início de semana. A Maria Cleci Becker Barcelos, que é sua colega professora, excelente explanação da professora Luciane Brum, sempre é maravilhoso ouvir e assistir às suas colocações, muita cultura e informações. Parabéns à Rádio Tupã por tão belo e edificante momento. Sucesso sempre à querida professora Luciane Brum. O Luciano Cavaleiro, né, mandando uma boa semana farroupilha e um abraço também, a Sara Sayed, a Danusa Escapim, Luciane, maravilhosa, a Alneida Martins, parabéns Luciane, a Donária Silveira, a professora Luciane Brum é um baluarte das nossas tradições, linda a tua entrevista, parabéns. E assim por diante, está chegando vários comentários aqui está chegando mais a Daniela Silveira, bate palma, a Alneida Martins, a Vera Simões, amo essa colega, ela está dizendo aqui. A Sara complementou. Parabéns, Luciane, por transmitir bela explanação sobre a Anitta, nossa Semana Farroupilha. Portanto, da nossa ex-colega, atual professora, mãe da Anitta, né, que hoje, inclusive, vai palestrar também na nossa comunidade, na abertura oficial, eu só posso agradecer, Luciana, a sua gentileza de abrir mão desses momentos aí do seu ensino, da sua profissão, para nos resgatar essas informações e, claro, desejar a você sequência de sucesso na sua atividade profissional de mestra, mas também de cidadã, né? Porque a gente sente, né, na sua transmissão do ensino a paixão por levar para que a nossa sociedade melhore, se aprimore, cresça mais e evolua como todos nós desejamos. Novamente, Luciana, muito obrigado. Eu vou deixar o microfone só para as suas despedidas finais, mas com certeza momentâneas, pois tenho a esperança de poder lhe ouvir aqui em outras oportunidades, inclusive hoje à tarde, na abertura da Semana Farroupilha. Mas mais algum detalhe que queira colocar a nossa audiência, por favor, fique à vontade, professora. Obrigada, Miguel. Obrigada aos rádio-ouvintes pelas palavras de carinho. Tenho certeza que são com muita verdade nessas expressões, né? Porque somos sempre pautados pela verdade, pela simplicidade, naquela humildade que tem que caracterizar nós, seres humanos, de buscarmos aprender constantemente. Nossa vida é uma constante aprendizagem. Então, eu deixo esse legado aí, essa esperança de que todos nós, tupanciretanenses, gaúchos, brasileiros, nós, seres humanos, nós possamos trilhar esses caminhos de Anitta, não somente em pleno século XXI, em 2021, quando comemora-se o seu bicentenário,
mas que nós possamos buscar e valorizar a presença determinante e simbólica dessa mulher atemporal nos rumos da história da nossa pátria e de vários mundos. Uma história de coragem, uma história de liberdade, uma história de afirmação do feminino. Nos caminhos de Anitta, nós vamos trilhando aí terras por águas, né? Despertando o sentimento de pertencimento ao nosso município, aos nossos interiores, ao nosso estado, à nossa pátria, porque pátria é a casa da gente. Nós vamos trilhar pelos sentidos, pelo amor de mulher, de mãe, pela força e pela generosidade, pelo direito de escolha, pela justiça. Uma guerra que marcou esse estado, uma mulher que numa vida prematura, não chegou a completar 28 anos, participou de tantas batalhas, tantos combates em tantos países e marcou homens e mulheres por toda a vida com sua bravura e com sua humanidade. Convido e convoco a todos os cidadãos tupanciretanenses, a todo o povo que ouve a Rádio Tupã nesse momento, para vir conosco valorizar, resgatar, ressignificarmos os caminhos que a Anitta construiu nas nossas mentes, na memória, que possa perpetuar pelas gerações vindouras. Dos campos largos eu trouxe nada, faltou-me tempo para cuidar de mim. Nas sesmarias, lutas pela terra que estremeciam aos sons de cascos e de clarins. Nestes tempos que homens valentes deixaram o campo para cuidar do pago. Fiquei nos ranchos embalando os filhos, plantando lavouras no braço do arado. Atravessei o tempo, o vento e a vida, curei feridas e enxuguei meu pranto. E pisei distâncias nos campos da alma. E o que me acalma é não calar meu canto. Foram anos de muitas peleias que tingiram meu chão maragato. Os gaúchos em lutas de posse, as mulheres no anonimato. Campesinas, gaúchas, guerreiras, sustentaram o Rio Grande solitas, desdobrando cenidas campeiras. Foram Anas, Marias e Anitas. Muito obrigada, Rádio Tupã, pela oportunidade. Um abraço carinhoso a todos os rádio-ouvintes. Coloco-me à disposição para falar, sempre que possível, para colaborar com a aprendizagem a partir da vivência daquilo que se acredita, daquilo que se considera como sendo digno, como sendo valoroso, com essa brilhante heroína inspiradora para todos nós. Um bom dia e uma semana farroupilha, uns festejos farroupilhas, com muita consciência do que se faz e do que se diz, e que os ideais da nossa revolução permaneçam para sempre, sobre todo o nosso município, sobre todo o nosso estado, sobre o nosso país. Um abraço carinhoso a todos e muito obrigada, Miguel. Professora Luciane Brum, nossa convidada na manhã de hoje, trouxe para você, explanando a questão da Anitta e do tema deste ano aí que tem nela, né, o tema dos festejos do 2021, Caminhos de Anitta, são os festejos farroupilhas em homenagem ao bicentenário de Anitta Garibaldi. 10 horas em Tupanciretã, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e a gente